Fala galera, nesse vídeo a gente vai tratar um pouquinho sobre um bicho-papão da matemática que é o logaritmo. E a gente vai começar nesse vídeo falando um pouquinho sobre o conceito dele, para deixar de uma forma bem fácil, e as propriedades iniciais, beleza? Então começando com a ideia do logaritmo, gente, a ideia do logaritmo é o seguinte: logaritmo de 8 na base 2. Esse é o formato que o logaritmo vai aparecer para vocês, tá, gente? Esse número 2 que está aqui, que nem eu falei, ele é o que a gente chama de base. Esse 8 que está aqui, ele é o logaritmando. E aí a gente vai querer saber qual é o logaritmo do 8 na base 2. O que significa isso, gente? Isso quer dizer que a gente quer descobrir o expoente, percebam isso, o expoente que a gente coloca no 2 para dar resultado 8, tá, pessoal? Isso aqui se transforma numa potência, onde o 2 é a base e o resultado é 8. Qual é o expoente que a gente eleva o 2 para dar 3, gente? 2 vezes 2 vezes 2 dá 8, não é? Ou seja, 2 elevado a 3 dá 8. Então, o logaritmo de 8 na base 2 é o expoente 3. A gente costuma fazer a transformação de um logaritmo para um expoente da seguinte forma: 2 elevado a 3 é igual a 8. A base continua sendo a base e o 8 é o resultado. E o logaritmo que a gente diz, ele é o expoente, beleza? Não esqueçam isso, tá? Então, vamos continuar com a ideia do logaritmo. Então, temos aqui, pessoal, uma forma geral, logaritmo de b na base A, só para a gente entender algumas coisas em relação aos números que aparecem na base e que aparecem no logaritmando, beleza? Seguinte, pessoal, tanto na base quanto no logaritmando só podem aparecer números positivos. Não vão aparecer números negativos nem aqui e nem aqui, beleza? Então a gente sabe que esse valor de A tem que ser um valor positivo, maior que zero. E o valor de B também tem que ser positivo, maior que zero. E além disso, esse A não pode ser 1. Então, pode ser todos os números negativos menos um 1, e o B pode ser todos os números positivos. Mesmo números quebrados, tá, gente? Eu sei que algumas vezes não vai ter como a gente fazer a conta certinho desse jeito, mas a calculadora vai solucionar esses problemas, beleza? Então, pessoal, só para a gente fazer de novo essa volta que a gente fez aqui para transformar o logaritmo em potência, lembrando que a gente faz isso aqui, ó. Se eu igualar esse log 1x que eu não conheço, vai ficar a elevado a x é igual a b. Como eu disse, o logaritmo ele me dá o expoente. O logaritmo é uma conta para eu descobrir o expoente, beleza? Então, continuando, pessoal. Em alguns logs que vocês vão ver muito em exercícios, a base ela vai ficar omitida, não aparece, tá? Por exemplo, só vai estar escrito log de B. Quando vocês verem um log que não tem base, entendam como se fosse uma base 10, beleza? Então, quando for um logaritmo de base 10, esse 10 não vai aparecer escrito, vai aparecer simplesmente nada, a base vazia. Então, entendam base vazia como sendo base 10, beleza? E a outra base mais conhecida é a do logaritmo neperiano. E nesse logaritmo neperiano, gente, a base é o número e. Número de Euler, 2,71 aproximadamente. Esse número ele é muito importante no estudo das funções exponenciais. Então, existe uma base separada para ele. Vê sempre o ln, não vai estar escrito o ezinho, mas quando vocês verem ln, entendam que é log na base e. Beleza? Então, continuando, gente.
Vamos ver agora algumas propriedades importantes do log. Pessoal, eu quero descobrir qual número aqui, log de 1 na base A. Ou seja, eu quero descobrir qual é o expoente que eu elevo um número qualquer para dar 1. A gente sabe que se a gente elevar qualquer número a zero, o resultado não vai ser 1. Então, log de 1 em qualquer base vai ser 0. Simplesmente porque qualquer número elevado a zero vai dar 1. E aqui, pessoal, log de um número na base igual ao número, log de A na base A. Qual expoente eu tenho que colocar no A para dar A? 1, né, gente? Então, log de um número naquela mesma base vai dar sempre 1. Por quê? Um número elevado a 1 vai dar sempre ele mesmo. Beleza? Existem duas propriedades um pouquinho mais complexas, gente, que são bem utilizadas e elas são importantes no estudo do logaritmo. A primeira é quando a gente tem um expoente dentro do logaritmando. A gente tem, no resultado da potência, um número que tem um expoente. Esse expoente, pessoal, ele pode sair do log e ele vem para cá multiplicando. É uma forma da gente simplificar o logaritmando. Então, esse n sai e ele vem para fora multiplicando o log. Beleza? Isso dá para a gente várias coisas interessantes, várias aplicações dessa propriedade. Vejam, por exemplo, pessoal, log das potências de 10, tanto para baixo quanto para cima. Lembrando que log, quando não tem base, é base 10, não é? E quando a gente tem esses números, 1 com vários zeros, 10, 100, 1000, 10.000, a gente sabe que esse número, pessoal, ele é a mesma coisa que 10 elevado a algum número. E esse número sempre coincide com o número de zeros. O 100, 10 elevado a 2. O 1000, 10 elevado a 3. Agora observem, gente. Eu tenho log de 10 elevado a 2. O que eu faço com o elevado, gente? Tomba. E aqui dentro fica simplesmente log de 10 na base 10, que a gente acabou de ver que log de um número na própria base é quanto? 1. Então isso some, gente. Então, log de 100 basicamente é 2. Como que eu poderia fazer isso sem todos esses passos? Não tem 2 zeros, gente? 2. Log de 1000, 3. Log de 10.000, 4 zeros, 4. E assim em diante. Nessa mesma ideia, quando eu tenho números que andam com a vírgula para a esquerda, eu tenho que isso aqui vira potência de 10 também, só que com um número negativo, né? 3 casas, 10 elevado a menos 3. Nesse mesmo processo, gente, eu sei que log de 0,001 vai ser menos 3. Então, log de 0,1, uma casa, menos 1. E assim em diante, beleza? E a outra aplicação importante dessa ideia do expoente são equações exponenciais que a gente não consegue igualar à base. A gente viu em vídeos anteriores que quando a gente iguala a base a gente corta, não é? Mas e quando a gente não consegue igualar a base? Nesses casos, pessoal, lembra da máxima da equação. O que eu faço de um lado, eu faço do outro, tá tudo certo. Então, pessoal, eu posso aplicar um logaritmo na base 10 dos dois lados. Eu tenho log de 2 elevado a x e log de 3. E por que eu faço isso, gente? Porque agora, como o meu expoente aqui, a minha incógnita está no expoente, eu posso aplicar aquela propriedade. Esse x ele pode descer e sair do log. Então, isso vai virar x que multiplica log de 2 igual a log de 3. Lembrando que o log de 2 na base 10 é o número que eu elevo o 10 para dar 2. Isso a calculadora consegue fazer. E log de 3 é o expoente que eu elevo o 10 para dar 3.
Isso é um número e isso é um número, gente. Um número multiplicando x. Como que eu faço para isolar esse x? Esse número ele vem dividindo para o outro lado. Então, eu tenho que o meu valor de x é log de 3 sobre log de 2. Um número dividido por outro número. Então, o log, com essa propriedade, ele me permite conseguir isolar o x que está no expoente, e isso é muito utilizado em equações que a gente não consegue cortar as bases, beleza? E para encerrar, a gente tem agora o contrário, o log no expoente. Percebam a loucura que eu vou falar. Eu quero descobrir aqui, ó, log de b na base A. Isso aqui é o número que eu elevo o A para dar quanto? B. Percebam, aqui está o número que eu elevo o A para dar quanto? B. O log de A na base B é o expoente do A para dar B. Aqui o expoente do A para dar justamente B. Confuso, né, gente? Mas e como é que a gente simplifica esse pensamento? Quando a gente tiver base aqui do expoente igual, base da potência igual com base do log igual, tudo vai embora e só sobra o quê? O b que está aqui em cima, beleza? Então, a elevado ao log de b na base A vai dar esse númerozinho que sobrou aqui, beleza? Com isso a gente termina esse primeiro vídeo sobre logaritmo. Até a próxima. Valeu!